Olá, tudo bem? Como você está? Está se sentindo bem? Tranquilo? Tudo certo na vida? Tem problemas, dificuldades, angústias, preocupações? Ou está tudo tranquilo? Bom, no mundo que nós vivemos hoje, não é verdade? É muito difícil ficarmos completamente tranquilos, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, funcionando tudo redondinho. É muito difícil mesmo. Exatamente porque este mundo se precipita para o fim. Fim? Fim de quê? Fim do pecado, fim da morte, fim da tristeza, fim de tudo aquilo que não presta, porque na verdade é o início. Com a volta de Cristo Jesus, tudo irá recomeçar. Com a erradicação do pecado, pela vinda de Cristo Jesus, ele coloca um fim sobre todas as coisas e o nosso Rei reinará para sempre. Nós seremos devolvidos para o projeto original de Deus e viveremos conforme ele planejou para o homem e para a mulher, Adão e Eva. Mas infelizmente houve aquele acidente, o pecado. E Cristo Jesus, então, ele veio, se encarnou, pagou o preço do pecado, cumpriu a lei divina e ele então nos coloca hoje esta incrível oportunidade de sermos salvos, de sermos devolvidos para o projeto original de Deus. Tudo isso não é maravilhoso? Tudo isso conforta o nosso coração, nos dá esperança e nos motiva a continuarmos nesta jornada, ok? Olha só. Ensinos de Jesus é um estudo muito bem preparado. A Escola Bíblica da Rede Novo Tempo preparou esse material com muito carinho, com muito esmero. Houve um capricho muito especial para que você tenha acesso a todos os ensinos de Cristo Jesus. E isso de maneira gratuita. Vai chegar na sua casa sem nenhum custo. O que você deve fazer é simples. Você deve preencher um cadastro. E para você então ter acesso a esse cadastro, coloque aqui embaixo na timeline, coloque assim, eu quero receber. Então nós vamos colocar ali o link para que você faça o seu cadastro, para termos o seu endereço, simplesmente para fazermos o envio deste material. Esse é o ministério da Escola Bíblica da Rede Novo Tempo. Ensinar sobre os ensinos de Jesus é a nossa meta. Libertar pessoas, tirá-las do cativeiro, da escravidão, da morte. Ok? Bom, vamos ao nosso tema de hoje. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, no livro de Marcos. O Evangelho segundo Marcos. Estou abrindo aqui no capítulo 15 de Marcos. Se você tiver uma Bíblia aí, eu apreciaria muito que você a pegasse e abrisse no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Nós estivemos aqui já há alguns dias, hoje é o quarto dia, e já demos uma olhada de uma forma muito especial para a última semana de Cristo Jesus. Você se lembra? No domingo, Cristo Jesus entrou se apresentando como rei. O rei não para nos dar uma vidinha boa aqui apenas, mas para nos dar a vida eterna e reinar para sempre, garantindo então o reino de amor e paz por toda a eternidade. Ele se apresentou também na segunda-feira como um juiz, como aquele que nos dá a oportunidade de termos a nossa vida restaurada, renovada, e ele então entra fazendo a sua intervenção para tirar tudo aquilo que não presta e deixar só aquilo que realmente vai agregar e vai trazer para o reino de Deus aquilo que importa realmente, aquilo que diz respeito às coisas divinas, não é? E na terça-feira ele passou o dia todo ensinando ensinos maravilhosos que trazem
sabedoria e trazem uma nova perspectiva para a vida. E na quarta-feira, Jesus tirou todo o dia para orar. Na quinta-feira, ele então faz ali com seus discípulos uma cerimônia especial, a Páscoa. E na Páscoa, nesta cerimônia, ele institui uma nova cerimônia para os cristãos se lembrarem do sacrifício de Cristo Jesus, do seu corpo e do seu sangue, ok? Que é a Santa Ceia. Naquela quinta-feira à noite, então, Jesus foi ao Getsêmani e ali ele foi traído por Judas com um beijo. Um momento realmente muito triste, dramático. Cenas muito fortes começam a acontecer a partir deste momento. Se você observar aqui no capítulo 14 de Marcos, do verso 66 em diante, você vai ver que Pedro ele nega Cristo Jesus. Pedro ele que se achava muito, confiante, não, comigo não, todo mundo pode se escandalizar, todo mundo pode sair fora, mas eu me garanto, eu estou contigo. Quem diria, Pedro, com um discurso tão incrível como esse, passa a negar a Jesus e faz isso do jeito que Jesus descreveu na profecia. 3 vezes. Aí a ficha caiu na terceira vez, quando Jesus, saindo ali de um julgamento terrível que ele passou a noite toda, cansado, com um julgamento que foi um desgaste emocional muito grande, um julgamento de mentiras, algo assim indescritível que aqueles sacerdotes conseguiram fazer e aqueles fariseus. E Jesus então, saindo, dá uma olhadinha para Pedro de longe e o olhar de Pedro se cruza com o olhar de Jesus e Pedro se sente atingido pelo amor de Cristo e ele se arrepende profundamente e Jesus Cristo dá a sequência. E agora uma série de eventos muito tristes. Jesus é colocado no Calvário às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde ele morre na cruz. Interessante que na cerimônia do santuário de Israel, todos os dias, era um sacrifício contínuo. Todos os dias, ali no templo, um cordeiro era sacrificado para a remissão dos pecados de todo o povo. Às 9 horas da manhã, esse era o sacrifício da manhã. E havia também um sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde. O sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, e assim o período ficava coberto com um sacrifício contínuo, ok? Então, continuamente havia um corpo de um cordeiro que representava Cristo Jesus sendo queimado, o tempo todo sendo queimado, porque enquanto um estava sendo queimado, terminando de ser queimado, o outro já havia sido morto e era colocado ali. Então, o tempo todo o cordeiro estava sendo plenamente consumido pelos nossos pecados de uma forma simbólica. Cristo Jesus foi colocado na cruz do Calvário exatamente às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. E Cristo Jesus é um sacrifício contínuo que ele foi plenamente consumido pelos nossos pecados. Essa é a grande boa notícia do Evangelho. Mas tudo isso nos traz muito constrangimento. Ele nos amou tanto, 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 a ponto de dar a sua própria vida, mas não foi simples, não foi fácil, não foi um acontecimento banal, um acontecimento assim, sabe, simples, não foi. Foi algo muito profundo, muito intenso, muito sentido, com muita angústia. Jesus Cristo se empenhou, ele só conseguiu realizar o sacrifício porque o seu amor por nós foi maior do que o seu próprio sofrimento. Consegue imaginar isso? Bom, vamos aqui para o texto. Depois dessa rápida introdução, vamos para o texto. Antes, porém, vamos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos deu o teu Filho unigênito para
nos substituir da morte, para pagar o preço que constava contra nós, que exigia a nossa própria vida. Mas o Senhor nos amou tanto que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E é pelo corpo e pelo sangue de Cristo Jesus que nós temos a vida e vida eterna. Muito obrigado. Nós aceitamos todos os teus oferecimentos, os oferecimentos da graça. Tomamos posse do teu sacrifício e nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Como é bom orarmos a Deus, né? Vamos lá. Vamos rever como esse episódio da morte de Jesus Cristo é narrado aqui no livro de Marcos. No capítulo 15 de Marcos, no verso 12, a gente encontra a seguinte pergunta: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Esta pergunta de Pilatos é uma pergunta tremenda. Os judeus estavam ali, os fariseus e aquelas pessoas que odiavam Jesus, que queriam matar a Jesus, eles estavam ali diante de Jesus, era a ocasião da Páscoa, eles tinham o costume de soltar um preso, e então Pilatos teve uma ideia diante daquele tumulto gigantesco que se formou. Ele ficou preocupado com aquela tensão, algo tremendo aconteceu, e então ele pediu para soltar o malfeitor mais perigoso ali, Barrabás, e ele então mandou que trouxesse Barrabás, colocou Barrabás do lado de Cristo Jesus, e ele ofereceu então a oportunidade para que eles escolhessem se era Barrabás ou se era Cristo que eles queriam solto, e eles escolheram soltar Barrabás e matar a Cristo Jesus. Pilatos, não conformado com isso, impressionado, impactado com aquele espírito que estava dominando aquela turba enfurecida, ele perguntou: então, que farei deste que vocês, que estão chamando de rei dos judeus? O que eu farei? E eles começaram a gritar: crucificam, crucificam. E Pilatos disse: mas vocês estão querendo condenar uma pessoa que não tem culpa, um justo? E todos gritavam: crucificam, crucificam. E Pilatos então disse: olha, tudo bem, eu vou dar o que vocês querem. Soltou Barrabás, você vê aqui no verso 15, e depois mandou açoitar a Jesus Cristo, imaginando que eles iriam ficar satisfeitos com isso, mas na sequência, então ele entregou a Cristo Jesus, lavou as suas mãos, como que esse ato pudesse inocentá-lo, como se isso fosse possível, lavou as suas mãos e entregou a Cristo Jesus para ser crucificado. Olha como isso é doloroso, terrível. Olha, o sofrimento continua. No verso 16, nós vemos aqui uma cena, os soldados ali com Cristo Jesus, eles estão olhando para Jesus, estão dando risadas, estão caçoando de Jesus Cristo, estão zombando dele, estão se escarnecendo dele. E verso 17, olha, esses homens vestiram Jesus com um pano, um tecido de púrpura, e colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, dando ali um contexto de rei. E eles queriam dizer: olha que o rei dos judeus, o que nós estamos fazendo com o rei dos judeus? Uma coroa de espinhos, uma capa de púrpura. E aí, verso 18, eles ficavam saudando: salve o rei dos judeus, não é este o rei dos judeus? Com tanta ironia, com tanto sarcasmo, eles estavam possuídos por legiões de demônios. Verso 19, eles batiam na cabeça de Cristo Jesus com um caniço e cuspiam nele, e pondo-se de joelhos o adoravam.
e fazia tudo isso com um requinte de escárnio e de crueldade tremendo. E depois eles tiraram esta capa vermelha, deixaram Jesus ali como nu. Então, colocaram uma cruz muito pesada sobre os ombros de Jesus. E então foram obrigando a Jesus a carregar essa cruz, até que Jesus não suportava mais. Em algum momento Jesus caiu e não conseguia mais, não tinha mais força física, tamanho sofrimento físico. E do verso 24, um homem Simeão, ou melhor, Simão Cirineu, ele estava passando por ali, ele então foi pego para poder ajudar a Jesus a carregar a cruz. Olha só, em que momento da nossa vida nós fazemos isso com Jesus? Será que nós podemos fazer tudo isso com Jesus? Todas as vezes que nós dizemos não para os oferecimentos de Cristo Jesus, todas as vezes que nós dizemos não para a lei do amor, para tudo aquilo que o Evangelho nos oferece, todas as vezes que damos as costas para Cristo Jesus, nós repetimos este ato de escárnio. Nós, uma vez ignorando o que Cristo Jesus fez por nós, nós nos assemelhamos a estes homens maus. Espiritualmente, é como se nós estivéssemos colocando novamente uma coroa de espinhos em Jesus e fazendo com que o seu coração doesse tremendamente. Cristo Jesus aguentou uma dor física tremenda, mas a sua dor de alma, a angústia do seu coração, foi algo tão profundo, inimaginável. Tem uma coisa que Cristo Jesus deseja de nós, que nós o amemos, que nós nos relacionemos com Ele, que nós nos apeguemos a Ele, que nós valorizemos o seu sangue, o seu corpo, que nós o aceitemos. Ele quer que nós vivamos uma vida de obediência a Ele. Ele disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esse negócio de dizer, eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, mas aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus propôs, essa pessoa não quer ouvir, não quer atender, acha que pode ter um relacionamento superficial com Cristo Jesus, nominal, simplesmente dizendo, eu sou de Jesus, aleluia, ou glória, mas na hora de obedecer a Jesus Cristo, não quer esta experiência de forma profunda, intensa. É necessário que haja um quebrantamento do nosso coração, uma humilhação do eu, para que Cristo Jesus seja o nosso Rei, seja entronizado no nosso coração. Importa fazermos a vontade de Deus, importa termos uma vida pura, restaurada. Sim, nós precisamos de reforma. Nós somos também um templo, né? Um templo humano, onde Cristo quer habitar, mas Ele não pode habitar enquanto a nossa mente está impura, enquanto o nosso coração está sujo, com tanto lixo moral que nós encontramos por meio das mídias, os falsos ensinos dos profetas. O mundo espiritual, o mundo religioso, o mundo cristão está cada vez mais corrompido. Uma experiência superficial, um cristianismo insuficiente, longe do original, longe desta experiência de Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele realizou esse sacrifício para estender o braço além do abismo da morte e finalmente nos alcançar, e fez isso com competência, com qualidade, com plenitude, com integridade, com amor. Ele entregou-se plenamente por nós.
E nós estamos dispostos a nos entregarmos plenamente por Ele? Olha, o momento da crucifixão chegou, tudo estava preparado, Jesus chegou ali no local e o próprio Senhor Jesus Cristo se colocou em cima da cruz, esperou aqueles cravos cruéis serem colocados nos seus pés e nas suas mãos. Em cima, uma plaquinha dizendo: o Rei dos Judeus. Você vê isso no verso 26. E Jesus Cristo, então, é levantado, o Cordeiro de Deus é levantado diante do mundo para ser entregue como um preço terrível exigido pelo pecado. Olha no verso 34. Jesus, ele brada com profunda angústia de alma, com um indescritível e inenarrável amor. Ele grita dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele disse isso, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava deixando claro que naquele momento ele estava sozinho. Sozinho. Ele se separou do Pai para se fazer maldito por nós, para receber todos os nossos pecados sobre ele. Ele tomou sobre si toda a imundície da raça humana. Este momento foi terrível, porque o pecado causa separação. E Cristo Jesus, nesse momento, experimentou a horrível experiência de encontrar-se separado de Deus e de estar carregando sobre si todos os nossos pecados. Querido, querida, e como nós temos pecado nesta vida, não é verdade? Que situação! Jesus Cristo estava ali, com os meus pecados sobre ele, todos os que eu já cometi, todos que eu tenho cometido e todos os que eu ainda cometerei. Porque nós somos pecadores, porque temos a natureza pecaminosa e nós pecamos. E Cristo fez isso para ele poder nos cobrir por sua graça, para poder nos justificar, para imputar sobre nós a sua justiça, porque senão estaremos completamente perdidos, sem chance. Até fazendo coisas boas a gente peca. Não é verdade? Cristo Jesus está neste momento ali entregando. Deram vinho para ele, ele não aceitou. Deram vinagre para ele, ele não aceitou. Ele viveu um momento em plena lucidez. Até que no verso 38, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O véu do templo, do santuário, se rasgou, porque naquele momento o Cordeiro de Deus, o legítimo, estava sendo morto. O santuário prefigurava toda a obra de Cristo Jesus. Tudo era símbolo ali, mas estava se cumprindo naquele momento na pessoa de Cristo Jesus. Deus fez questão de dizer: o símbolo foi apresentado, o anúncio foi feito e se cumpriu. Se cumpriu na pessoa do Messias, o verdadeiro, o legítimo, o Filho de Deus, que se colocou como Filho do homem. Ali, a nossa dívida foi paga, o preço foi plenamente colocado. Bom, que momento tremendo. Jesus Cristo viveu ali horas de extremo sofrimento e angústia, mas muito mais angústia de alma. Sabe por que Cristo Jesus venceu? Porque ele não parou de olhar para você. Porque ele amou você intensamente. E ele decidiu ir até o fim para poder salvar você, para poder me salvar também. Cristo Jesus esperou, entregou a sua vida,
para Deus. E ele morreu ali na cruz do Calvário. Os seus discípulos pediram o seu corpo, foi retirado da cruz para que não passasse ali o sétimo dia, o dia sagrado, ali na cruz. Ele foi colocado então no túmulo ali de José de Arimateia, você pode ver isso no verso 43. Estamos aqui no capítulo 15 de Marcos. Este homem rico já havia separado e ofereceu o túmulo digno para Jesus. O corpo de Jesus foi colocado nesta sepultura. Aquele sábado foi um sábado triste. Foi um sábado em que Cristo Jesus passou descansando, passou conforme o mandamento, ele cessou as suas atividades. Aquele sábado foi tremendo. Muitas pessoas ainda chegando de viagem, querendo conhecer Jesus porque ouviu falar dele. Quando chegaram ali em Jerusalém, onde está o Mestre? O Mestre morreu. Como assim morreu? O Mestre morreu. Mas no domingo, na manhã do domingo, no primeiro dia da semana, Jesus Cristo volta às suas atividades. A sua ressurreição foi algo maravilhoso. Cristo Jesus, ele ressurge, ele é ressuscitado, ele volta à vida para continuar a sua missão sacerdotal. Tudo isso porque Deus nos ama intensamente, completamente. Olha que coisa maravilhosa. Cristo Jesus, ele é um mestre que está vivo. Muitos testemunharam. Isso foi registrado. E Cristo Jesus hoje ministra num santuário que não fica aqui na terra, que fica no céu, o santuário celestial. Ele é nosso intercessor, ele é o nosso advogado, ele é o nosso juiz, ele é o nosso rei, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso salvador. Você já entregou o seu coração para Jesus algum dia e já fez isso muitas vezes, não é? Mas vale a pena, novamente, neste momento, entregar de novo ou reconfirmar o seu coração nas mãos de Cristo Jesus. E se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, faça agora. Entregue o seu coração para Cristo Jesus. Deixe-o reinar em sua vida. Deixe-o ser o seu juiz amoroso e libertador. Deixe-o ser o seu mestre. Faça uso do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o sacerdote da sua vida. É o único que pode te salvar, te curar, te libertar. Creia somente. Acredite. Entregue o seu coração mais uma vez para Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos amou tanto, 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 a ponto de entregar o seu Filho para ser o nosso substituto da morte eterna. Obrigado porque a salvação foi estendida a todos os homens. Isso é um presente, mas somente aqueles que aceitam a salvação poderão usufruir dos benefícios do teu sacrifício. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, confirmando a aceitação de Cristo Jesus como nosso Salvador. Novamente, estamos aqui confirmando diante do Senhor, porque queremos que a graça nos transforme, que a graça nos restaure. Queremos a salvação em Cristo Jesus, porque queremos viver eternamente com o nosso Mestre, o nosso Senhor. Abençoa esta pessoa tão linda que está assistindo este vídeo, que está reunida aqui acompanhando esta oração. Receba o coração desta pessoa para o teu reino. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Que coisa boa. Que alívio nós estamos sentindo no nosso coração. Como é bom tirarmos esse tempo para colocarmos o nosso olhar em tudo aquilo que Cristo fez. Faça isso todos os dias.
Faça isso todos os dias. Gaste um tempo olhando para o sacrifício de Cristo Jesus e deixe o Espírito Santo tocar sempre no seu coração. E vá entregando diariamente o seu coração para Jesus. Vá renovando, vá reconfirmando a sua entrega de forma diária. Deixa Cristo Jesus reformar a sua vida. E tudo aquilo que é bom, que é justo, que é verdadeiro, Filipenses 4:8, seja isso que ocupe o vosso coração. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Até a próxima.